Fala, torcedor do Fogão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Botafogo Sincero, um canal feito por um torcedor apaixonado pelo Botafogo para dar opinião sobre o Botafogo e sobre futebol. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise sobre o jogo do Atlético Mineiro com o Botafogo, vamos fazer uma análise também dos próximos passos do Botafogo, tendo em vista aí a sequência decisiva que teremos pela frente, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Então, já aproveita, se inscreve no canal, dá o seu curtir, manda aí para seus amigos para conhecerem o canal, para ficarem acompanhando e cornetando também, porque não o Botafogo. O que importa no final do ano é que nós vamos ser campeões da Libertadores, campeões do Campeonato Brasileiro. Acreditamos, apesar de todos os percalços. Estamos aí, vamos fazer história esse ano. Então vem e acompanha esse vídeo comigo. Bom, então vamos lá. Ontem aconteceu Botafogo e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e Botafogo, né? Já que o jogo foi na casa do Galo, de portões fechados, sem torcida. E o Botafogo ficou no 0-0 com o Atlético Mineiro. Um pouquinho antes, o Palmeiras já tinha jogado, né? Jogou um péssimo futebol, mas acabou ganhando do Bahia por 2-1, com gol ainda no finalzinho do jogo, e encostou no Botafogo. O Botafogo, com seu 1 ponto do empate, ficou a 2 pontos do Palmeiras. Um resultado que foi perigoso, né? Até porque tem um confronto direto logo mais, e com esses 2 pontos de vantagem, o Palmeiras também depende só dele para ser campeão. Ah, Túlio, mas o Botafogo também. Sim, vamos falar sobre isso aqui. Existem pontos de vista para a gente analisar o cenário atual, mas é um cenário que ele liga um certo alerta devido aos últimos resultados do Botafogo. Falando um pouco sobre o jogo de ontem, né? O jogo teve 70% de posse de bola para o Botafogo, 30% para o Atlético. O Atlético não jogou, né? Basicamente não jogou, entrou para se defender com alguns jogadores reservas. E depois que teve então um jogador expulso, a partir dali realmente não teve o que fazer a não ser se defender. E o Botafogo mais uma vez não foi competente para furar a retranca e sair de lá com a vitória. Um jogo que foi um prelúdio do que vai ser a Libertadores, talvez mais no esquema de jogo, né, na proposta de jogo, do que no jogo em si, porque terão jogadores diferentes, jogadores inclusive mais cascudos nesse próximo jogo, pela Libertadores, mas já é um prelúdio, né, do que a gente pode enfrentar. E aí é onde preocupa um pouco, né, porque o Botafogo não conseguiu ser competente e eficiente. Hoje, inclusive, em alguns grupos de WhatsApp, né, que participam aí a respeito do Botafogo, houve muita discussão sobre isso. Algumas pessoas começam até a dizer, né, quando a gente critica alguma coisa, tá errado, não tá torcendo pro Botafogo, tá torcendo contra, parece que só quer babar ovo dos outros times. Ou então outras pessoas que vêm, não, o Botafogo tá lindo, tá maravilhoso, tá amassando. E é claro, são opiniões, né? E esse, por exemplo, é um canal de opinião, então a gente que dá opinião, a gente também tem que respeitar a opinião dos outros, né? Mas existem coisas que são mais fatos concretos. Então, embora cada um possa ter a sua opinião, a gente tem que se atentar àquilo que vem acontecendo e que é fato, né? Jogos preocupantes, já falei isso aqui até no canal, sobre uma queda de desempenho do Botafogo. Mas continua tendo o melhor futebol do Brasil. O melhor futebol do Brasil não necessariamente é o que ganha, né? E aí, para nós, não adianta. Eu tenho certeza que chegar no final do ano sem nenhum título, o torcedor não vai ficar dizendo, mas nós ganhamos o melhor, né, o título de melhor futebol do Brasil. Não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que no final do campeonato, tanto Libertadores quanto o Brasileirão, o Botafogo esteja na frente e seja campeão, né? E embora hoje esteja em primeiro lugar, a gente também teve um ano passado onde a gente foi líder durante o maior número de rodadas possíveis e depois a gente não conseguiu ser campeão na mais importante, que é a última rodada. Então a minha preocupação ela é só com base nisso. Não quer dizer que eu não esteja vendo as coisas boas que o Botafogo tem, não é uma crítica a todos os jogadores, não é jogar o trabalho do Arthur Jorge no lixo, mas é fazer uma análise racional, não só passional, sobre o que o Botafogo vem enfrentando e a dificuldade que ele vem tendo em alguns tipos de jogo, né? Então vamos a algumas outras estatísticas, né? Finalizações, o Botafogo fez 27 contra 3 do Galo. Foi, se não me engano, o segundo ou terceiro jogo com o maior número de finalizações do Botafogo. Se juntar contra o Cuiabá e contra o Criciúma, são praticamente 80 finalizações em 3 jogos. 3 jogos que a gente deveria ter ganho
e a gente só trouxe empate. Trouxe não, né? Só conseguiu empate, porque 2 eram em casa, então não foi nem trazer de volta. Ah, mas esse era um jogo contra o Galo, que é um finalista da Libertadores, na casa deles. Sim, mas sem torcida e 60 minutos com um jogador a mais e com eles jogando com vários jogadores reservas. Esse sim era um jogo para ter ganho. E quando você tem 27 finalizações a gol, teve um colega de grupo que falou: ah, mas tem que ver que quanto mais finalizações, mais chance de fazer gol. Eu concordo, mas não adianta eu dar 30 tiros em um lugar e não acertar. Né? É uma questão de eficiência. O Palmeiras foi ridículo no jogo e vem sendo ridículo em vários jogos, como foi contra o Grêmio, por exemplo. Teve a mesma dificuldade contra o Grêmio que o Botafogo teve contra o Cuiabá, mas o Palmeiras foi eficiente e competente para fazer o seu gol, assim como foi contra o Bahia. Então, o que importa é que ele levou os 3 pontos. E aí, de novo, não vai importar lá na frente a gente olhar e dizer assim: ah, mas a gente jogou bem. Fala isso pro torcedor depois. Agora é bonito o discurso, porque a gente está em primeiro. Mas se continuar assim, a gente não vai ficar em primeiro. Eu me preocupo contra o jogo contra o Vitória, porque o jogo que teoricamente é para ser fácil, a gente não consegue fazer ele ser fácil. Né? E vocês lembram de dizer isso aqui em outras oportunidades, contra o Criciúma e contra o Cuiabá, e acabou acontecendo justamente isso. Bom, outras estatísticas importantes desse jogo, né? Saiu o aplicativo aqui, vamos lá. Bom, 3 finalizações do Galo, das grandes chances foram 3 para o Botafogo e 0 para o Galo. Aqui já mostra, né? Nós tivemos 27 finalizações e só 3 grandes chances criadas. Já mostra que a eficiência não estava das melhores. Passes, fizemos mais do que o dobro de passes do que o Atlético Mineiro. Enfim, informações mais relevantes de estatística talvez sejam essas, né? Aí tem muita gente que começa a querer atribuir a responsabilidade a outras coisas. Eu me incomodo de que a gente fique todo jogo tentando jogar para a arbitragem a responsabilidade por nós não conseguirmos fazer o resultado. E aí, mais uma vez, eu vi muitas críticas de pessoas que comentam os jogos, né, torcedores do Botafogo em especial, e né, na internet e rede social, que a arbitragem foi ruim. Gente, a arbitragem ruim no Campeonato Brasileiro, isso é padrão, isso não é novidade. Não é isso que afeta, porque a arbitragem ruim é para um e é ruim para outro. E assim, claro que tiveram lances, né, duvidosos ali, teve uma cotovelada que podia ter gerado a expulsão do Daverson. E aí, Daverson fez gol? Daverson desequilibrou? Ah, mas era um jogador a menos. Tá, então quer dizer que a gente precisa de 2 jogadores a menos no Galo para a gente ganhar deles? Vamos lembrar que na Libertadores não vai ter isso, né? A gente vai entrar 11 contra 11. Depois, não sei, mas vai entrar 11 contra 11. Então eu preciso expulsar 2 jogadores para daí conseguir ganhar. É por isso que eu não ganhei, porque não expulsamos um jogador deles. Eles tiveram 7 cartões amarelos contra 2 dos nossos. Ah, mas fizeram antijogo, fizeram cera. Esse foi um juiz que eu vi dar cartões amarelos por cera de uma forma muito fácil e espontânea. Ele deu 2 cartões amarelos para o jogador que gerou a expulsão do jogador do Galo em um intervalo curto de tempo. Ele podia ter sido, né, mais tranquilo, podia não ter dado um deles, ou no segundo, podia ter dito, pô, eu acabei de dar, então vou dar uma segurada. E ele foi lá e expulsou os caras no primeiro tempo. Ele deu o cartão amarelo porque o cara estava demorando para sair para substituição. Ah, Túlio, mas isso é o certo. É o certo, mas ninguém faz. Contra o Cuiabá a gente sofreu, contra o Criciúma a gente sofreu e não teve uma disposição do juiz desse jeito. Então esse juiz que foi criticado antes de entrar em campo, ele ainda teve uma atuação que eu digo que até foi razoável. E ele não foi o responsável pelo Botafogo não conseguir sair com a vitória. Não foi. Ah, mas porque perdeu o controle, porque no final isso, porque no final aquilo. Gente, o Luiz Henrique merecia ser expulso. O que ele fez não pode. Não pode, pronto. Ah, mas não é porque pro Botafogo as regras são diferentes. O cara não pode, o cara é um jogador de futebol, profissional, ganha milhões para estar ali, ele tem que ter equilíbrio emocional para esse tipo de momento. Não fazer o que ele fez. Pô, o Botafogo fez um baita de um processo para conseguir tirar o cara da seleção e colocar ele para jogar, tamanha a importância do cara. E o cara vai correr o risco agora de ficar fora do restante do campeonato, porque depois que ele for julgado, né,
Espero que o STJD não julgue tão depressa para que ele não fique fora do jogo contra o Palmeiras. Mas ele corre o risco de ficar fora contra o Inter, contra o São Paulo em jogos decisivos, por causa de uma idiotice. O Barbosa já é um cara que tinha perdido a cabeça durante o jogo. Também não precisava. Também não precisava. E aí depois que acaba o jogo, aí vai botar na conta do juiz. Não é, gente, não é. Nós jogamos 60 minutos com um jogador a mais, não conseguimos fazer gol. Foi a mesma história contra o Cuiabá, foi a mesma história contra o Criciúma, foi a mesma história contra o Grêmio. Contra o Fluminense fizemos um gol cagado no final. Contra o São Paulo, amassamos no primeiro tempo e não jogamos no segundo. Fomos para o segundo jogo, amassamos um pouco, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo tomamos sufoco. Foi para os pênaltis. Estamos classificados hoje para a final da Libertadores, temos que comemorar, temos que valorizar isso, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que está tudo perfeito. Porque quando a gente acha que está tudo perfeito, a gente não vai melhorar. Se eu não vejo problema em mim, se eu não vejo problema no que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo desse jeito. E agora imagina o Arthur Jorge chegar no vestiário e dizer: não, Luiz Henrique, tá tudo certo. Não, a culpa não foi tua, filho, continua fazendo isso daí. Se tu ficar suspenso, não tem problema. É olhar pro time e dizer assim: não, time, tá tudo perfeito. A gente deu 30 chutes a gol, mas o futebol não é de chute a gol, o futebol é gol, é bola na rede. Então a gente precisa melhorar isso. E se a gente não reconhecer que a gente tem esse problema, a gente vai continuar errando em um momento muito decisivo do campeonato. Então, dito isso, se a gente for fazer uma avaliação do jogo de ontem, é até meio repetitivo, né, comparado a outros jogos. E vamos lembrar, a gente jogou contra o Cuiabá no jogo anterior e a gente desperdiçou. A gente jogou... Aí, teve contra o Vasco. Contra o Vasco, os caras vieram de peito aberto, foram muito infantis, e aí tomaram os 2 gols ali em 12 minutos. E o que aconteceu depois? A gente ganhou 3-0, fez um outro gol lá. Mas a gente jogou com uma displicência depois que eu falei, isso vai fazer falta lá na frente. E então o resultado de 3-0 ainda foi um resultado pequeno para o que o jogo podia apresentar. Mas contra o Peñarol no segundo jogo a gente já perdeu 3-1, né? Então a gente tem alguns resultados aí que podem ser analisados de uma forma diferente. Não dá para olhar só de uma forma positiva para esses resultados. E uma outra forma de olhar o jogo de ontem foi que provavelmente esses jogadores já criaram um clima, né, entendendo que o Botafogo ele pode ter essa questão de estar focado no outro campeonato e de estar talvez desequilibrado emocionalmente por estar começando a perder a liderança de um e de outro. E eles começaram a jogar no emocional dos jogadores. Porque coisa que o Hulk está falando não é verdade, porque daí, né, a gente quer sempre encontrar uma narrativa que seja coerente ao time que a gente torce. A gente é torcedor, beleza, é paixão, é emoção, né? As nossas críticas geralmente vão ser passionais, mas de novo, não dá pra gente se iludir. Então assim, teve gente que dizendo assim, mas isso aí foi só história, nem aconteceu nada, não tem prova, não tem vídeo, não tem... Gente, não tem, mas não quer dizer que não foi feito. Mas existem contradições. Independente, olha a zona que ficou no final do jogo. Então, o que causou isso foi o quê? Foi só ideia da cabeça de alguém? E mesmo que não tenha sido. Essa história toda, eu acredito que ela já seja de caso pensado para diminuir um pouco, para destruir o emocional dos jogadores, não só para agora. Se destruir para agora, o Botafogo pode já começar a cair de rendimento no brasileiro. E vai chegar pressionado na final da Libertadores, pensando que, se eu perder aqui, talvez eu possa perder o brasileiro, e aí a cabeça vai ficando a mil. E mesmo que não caia de rendimento no brasileiro, mas já cria um ambiente tumultuado para o jogo da final da Libertadores, onde o Galo não é favorito e não tem futebol para isso. O Botafogo é muito melhor. Só que existem outros componentes que não são só dentro das 4 linhas que jogam, né? Então eles querem jogar para isso. Tanto é que o Everson vai me dar uma entrevista ridícula dizendo que porque esse negócio de extracampo, até o John Tex, até o CEO deles, o dono deles, o que isso tem a ver, cara? Fica na tua. Mas, de novo, os caras estão fazendo isso para estragar com o emocional, entende? Agora, o Botafogo tem que ter um emocional, uma reta final dessa, preparado para lidar com isso. Vai jogar contra o Vitória, que vem sendo um dos melhores times do retorno, mas ainda tem uma luta contra o rebaixamento. Então ali, né, vai ser um jogo difícil.
depois joga contra o Palmeiras, que pode ultrapassar o Botafogo no jogo, no confronto direto, então precisa ter emocional. Depois vai jogar contra o Inter, que está invicto há 15 jogos, se não me engano, acabou de vencer o jogo dele contra o Vasco, e ainda tem chances matemáticas de título e pode chegar ao jogo contra o Botafogo com chances matemáticas de título, eu até acredito que não mais, mas existe essa possibilidade. E um último jogo contra o São Paulo, que eu acredito que aí vai ser um jogo talvez um pouco mais decidido, talvez o São Paulo já tenha a vaga na Libertadores, talvez não vai querer complicar tanto a nossa vida se for para tirar o título do Palmeiras. Né? Mas lembrando que do outro lado também tem o Palmeiras jogando contra o Fluminense, que pode não estar nem aí no jogo também para não dar o título para o Botafogo. Então, assim, precisa de controle emocional. E se a gente for olhar jogadores ontem, quem é que se destaca? Quando se faz 5-0, eu falei isso aqui no jogo contra o Peñarol, é fácil elogiar todo mundo, né? Porque com 5-0, todo mundo participa de alguma forma dos gols. Mas é um jogo perigoso para fazer esse tipo de avaliação. E aquele jogo, se não tivesse saído o primeiro gol, ia ser o mesmo desespero desses outros, porque eles também jogaram retrancado. A gente ia lá para o Uruguai, onde a gente perdeu 3-1, numa situação muito diferente, muito mais perigosa. Mas o primeiro gol destravou. E o que o Botafogo precisa fazer, precisa aprender, é destravar isso. E aí, quando a gente olha para o desempenho de ontem, quem foram as pessoas que se destacaram mais? O Thiago Almada ainda é o único que carrega o time, né? O Marlon Freitas continua insistindo no chute a gol dele, que nunca acerta. Faz 3 anos que ele está tentando acertar um chute a gol, com todo o respeito a ele, né? Não dá para dizer nem que o Gregory se destacou, que os zagueiros se destacaram, porque não teve atuação do Atlético contra o Botafogo. Então, nem perigo a gente correu, a não ser por um chute do Hulk. E o Barbosa ainda foi expulso, então ele ainda perde esse ponto. O Vitinho eu prefiro não falar, que eu já disse aqui o que eu penso dele e eu não vou continuar a minha crítica para ele. Acho que temos opção melhor com o Matheus Ponte. Alex Telles também não foi perfeito, mas não comprometeu. O Gregory chegou a jogar de lateral direito e sempre apoiou ali pela direita, porque o Botafogo só jogava atacando, foi todo mundo praticamente dentro da área do Atlético Mineiro. E aí os outros jogadores aqui não desempenham, né? O Tiquinho parece que está sempre morto. O Tiquinho do ano passado ele não existe mais. Ele existiu um pouquinho no início desse ano, por alguns jogos mais fáceis, porque o pessoal ainda estava aprendendo como é que o Botafogo joga. Mas não joga mais, depois que se lesionou, depois que saiu do time. Infelizmente, eu gostaria que jogasse, mas não joga, então insistir nele. O Eduardo não está no ritmo para jogar com a gente, e o esquema de jogo hoje parece que também não favorece ele. O Júnior Santos, o Arthur Jorge, uma das poucas considerações, né, se o Arthur Jorge me permitir fazer a ele, que é um excelente técnico, recuperou o Botafogo, botou o nosso emocional lá em cima, mas pegar e enfiar o Júnior Santos para jogar de segundo atacante, eu não vejo porquê, não vejo vantagem. Mas é porque se ele fica na direita, ele vai concorrer contra o Luiz Henrique. Tudo bem, quando um não tá bom, coloca o outro. Quando um cansa, coloca o outro. Deixa um tempo para cada. Num jogo começa com o Luiz Henrique, faz o primeiro tempo e o segundo tempo com o Júnior Santos, e no outro jogo começa com o Júnior Santos e vai com o Luiz Henrique no segundo tempo. Também não acho que o Júnior Santos renda na esquerda, eu acho que ele rende na direita. Então, que bom, temos dois caras bons ali. E na esquerda, que geralmente fica o Almada ou o Savarino, né, que muitas vezes eles se revezam ali, ainda tem o Matheus Martins para entrar pela esquerda. E o Jefinho, né, que o Jefinho já não estava jogando bem antes de se lesionar, ficou um tempão parado, só pagamos o salário dele aqui. E quando voltou ontem também só errava, né? Meu Deus, eu prefiro que ele nem entre. Ele já é a cara do sofrimento quando ele entra, parece que está sempre chorando, parece que alguém sempre bateu nele ou xingou a mãe. Então eu não arriscaria com o Vitinho. E aí quem mais que a gente tem, né? Bom, Júnior Santos na direita ou o Luiz Henrique. Na esquerda temos ali, né, Almada, o Matheus Martins ou o Savarino para intercalar com o Matheus Martins. Temos opções. Temos Cuiabano, também não sou o maior fã do futebol dele, mas todo mundo gosta dele, né? Então por que não usar ele às vezes? E na direita ninguém gosta do Vitinho, então por que não colocar o Matheus Ponte? Enfim, Igor Jesus eu nem julgo o cara, que entrou no finalzinho, estava cansado, jogou praticamente 2 jogos de titular com o Brasil e ninguém passava a bola para ele, então ele só corria para lá e para cá, ele só se cansou. Não vou malhar o pau no cara. Mas enfim, né? Eu acho que, inclusive também li sobre isso em alguns lugares, eu já perguntei
aqui, né, retoricamente, do porquê da não utilização do Oscar Romero, e acho que seria um cara bom para isso. Né? O Savarino é um cara bom para isso, acho que fez falta ontem. E aí, é claro, precisa de gente dentro da área para poder fazer, né, essa infiltração, para poder quebrar as linhas, para poder ter algum espaço, algum elemento surpresa ali. E na ausência disso, eu acho que uma solução que o Palmeiras muitas vezes usa, e já foi campeão diversas vezes nos últimos anos fazendo isso, quando uma coisa não funciona, eles colocam todo mundo dentro da área e é chuveirinho o tempo inteiro. O Botafogo ele ficava trocando passes do lado de fora da área, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Ele passava 2 minutos, 3 minutos jogando a bola de um lado para o outro. Aí, de repente, alguém tinha um espasmo na cabeça e dizia assim, vou fazer um touchdown, e jogava a bola na lua. Nem acertar no gol eles acertavam, porque também tem medo de chutar no gol. Então, se a pessoa não está ali para chutar no gol, e a gente encheu de atacante no jogo, né, que o Júnior Santos entrou para jogar no meio, depois o Jefinho entrou para a direita e o Luiz Henrique jogou um pouco no meio também e tal, né, mais centralizado. Então, se eu estou cheio de gente na área, estou cheio de gente do adversário na área também, cruza essa bola, chuveirinho na área, alguém vai colocar essa bola para dentro até sem querer. Mas o que a gente faz? Toca de um lado para o outro, do outro para um, e fica, e passa-se o tempo. Se eu faço chuveirinho na área, a cada 30 segundos eu posso fazer um chuveirinho na área. Em 30 minutos de retranca, né, pego os 30 minutos finais para isso, uns 15 minutos finais para isso, eu tenho 30 lançamentos na área. Algum vai entrar até sem querer. Mas não, a gente não consegue nem cruzar, a gente fica só rodando a bola, e quando cruza, cruza errado. Porque se depender de cruzamento do Vitinho, principalmente, a gente tá na merda. Com perdão da expressão, né? Mas. Então, o que o Botafogo precisa fazer nos próximos jogos? Equilíbrio emocional, inteligência emocional, né, que muito se fala. Se não quer ter inteligência emocional, é só ter inteligência. Porque o que o Botafogo fez ontem, principalmente no final do jogo, já demonstra uma falta de inteligência tremenda. E aí é papel do Arthur Jorge contornar isso, né? Começar a segurar o ânimo do pessoal. Precisa aprender a furar retranca. E se não consegue furar retranca, joga feio, mas faz o gol. Funciona para os outros times, funcionou para o Palmeiras, inclusive. Então, é melhor ganhar o campeonato com alguns jogos ali não sendo o melhor futebol do Brasil, ou continuar se gabando do melhor futebol do Brasil, mas sem ser efetivo, né? Um atirador de elite não é um cara que dá 500 tiros para acertar um alvo. Um atirador de elite, o cara que é bom, é um cara que dá um tiro e acerta. Em muitos jogos o Botafogo foi elogiado por ser eficiente nesse sentido, né? Um pouquinho lá atrás. Ele podia não ter tantas chances, mas ele era mortal, letal quando ele atacava. E o Botafogo perdeu isso. Foi criando empolgação, os times foram recuando, deixando ele com a bola, muita posse, mas todo mundo fechadinho, e aí ele perdeu a objetividade. E muitas vezes na displicência também, né? Embora ontem eu não acho nem que foi na displicência, acho que ontem a gente não teve competência para criar oportunidades claras de gol. Tinha jogador cansado, tinha jogador voltando da seleção, tinha jogador desfalcado, mas vou repetir uma coisa que eu já falei em outro momento. Se a gente tem o melhor elenco do Brasil, isso não deveria, todo mundo diz, né? Isso não deveria ser o fator para nos causar uma perda de pontos importantes como a gente teve. Então, gente, para resumir, né, não é terra arrasada, parece que o Túlio só para falar mal. Não, é que eu sou contra a autoilusão. Expliquei isso no começo do vídeo. Não estou aqui para malhar o pau, gosto do Arthur Jorge, gosto do time, gosto. Beleza. E torço e acredito completamente nesse título, tanto da Libertadores quanto o título do Brasileirão. Agora, não significa que ajustes não precisam ser feitos. Né? A gente acredita justamente por entender que jogadores e comissão técnica têm a inteligência e o emocional para reverter alguns resultados ruins que a gente vem tendo. Agora, não dá para a receita continuar sendo a mesma. Não está funcionando. Né? Nos últimos 4 jogos, nós temos uma derrota, uma vitória e 2 empates. Então, aquela nossa eficiência que nós tínhamos lá atrás, ela não vem nesses últimos jogos. E são esses últimos jogos que vão determinar o campeonato. Então, assim, torcemos, acreditamos, estamos na esperança e seremos campeões. Mas Botafogo,
estamos esperando também uma reação dos jogadores, dos profissionais que estão aí, para mostrar para a gente que essa nossa confiança ela não é em vão. Tá bom? Se você chegou até aqui, por favor, peço mais uma vez que dê um joinha aí, que se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, seus conhecidos, principalmente aqueles que torcem para o Botafogo, que gostam de ouvir opiniões, que gostam de dar as suas opiniões. Também aproveitem e comentem no vídeo. E seguimos aqui na luta, na esperança. Sábado tem mais, com certeza com uma vitória contra o Vitória, né? Vamos para frente, seguimos adiante e seremos campeões no final do ano.